Pode mudar a qualquer momento. O nosso tempo, né, já não é mais como o tempo no passado. Você já não consegue mais prever. Essa é que é a realidade. O mundo parece que vive um outro momento, um outro contexto em relação ao meio ambiente, e o nosso tempo realmente anda pregando peça dia após dia. Haja vista a crise hídrica e a falta de chuva em condições normais para abastecer os reservatórios aqui do nosso país, né? E a crise hídrica, olha, continua causando uma enorme dor de cabeça para quem precisa de água aqui na nossa região. Nós já mostramos que Itu até briga por causa de água, já teve, né? Outro efeito da crise hídrica já pode ser sentido também na represa do Salto Grande, que fica entre a Americana e Paulínia. A estiagem não passou, o nível da água não para de cair, e por causa disso o programa Barco Escola, aquele que mostra a fauna e a flora, principalmente para alunos das escolas públicas aqui da região, bom, esse barco já não sai do lugar e corre o risco de ter as atividades paralisadas. A Ilete Zanotti é quem conta isso pra gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A alta concentração de poluentes e lixo são visíveis nas margens da represa. Nas encostas, é fácil encontrar bolsões em que a água está esverdeada e densa por causa da grande quantidade de algas que dificulta a oxigenação, podendo causar a mortandade de peixes. A situação está mais crítica na represa de Salto Grande por causa da redução do volume. A baixa já chega a 60 centímetros. Para se ter uma ideia de quanto o nível da represa baixou, é só prestar atenção na entrada e saída do catamarã. Antes não havia degraus, agora a diferença chega a mais de meio metro. Com isso, o barco Escola da Natureza chegou ao fundo do reservatório. A embarcação, de 147 metros quadrados, está encostada no solo. O local recebe cerca de 12 mil alunos por ano para atividades ambientais, como palestras e demonstrações no laboratório a bordo. Sem água suficiente para flutuar, a estrutura fica comprometida. A nossa estrutura, assentando toda no fundo, fica comprometida com relação a colocar peso, colocar gente dentro dela, porque pode abalar a estrutura. Então, isso nos deixa extremamente preocupados. A represa de Salto Grande fica entre as cidades de Americana e Paulínia. Ela recebe água do rio Atibaia. Depois, se junta com o Jaguari para formar o Piracicaba. A região, que chegou a ser a principal área de lazer e esportes aquáticos, se tornou lugar impróprio para banhistas por causa da poluição e da enorme quantidade de aguapés. O represamento das águas aconteceu no final da década de 40 para a instalação de uma usina elétrica. Agora, com os níveis mais baixos, a situação pode se agravar ainda mais por causa da produção de energia e abastecimento. A cidade de Americana capta água um pouco mais abaixo. Então, a prioridade é atendimento à população. Agora, tem jeito de melhorar isso? A gente entende que só a chuva mesmo. Não tem outra solução. Precisamos chover, precisamos que chova. E também a população, economizar água, né? Agora, papo reto aqui, cá entre nós, há quanto tempo a gente sabe que a represa do Salto Grande, que a Praia Azul e Americana, né, que as represas aqui do sistema Cantareira sofrem muito com a poluição? Há quanto tempo? Essa cena da água esverdeada, tomada de aguapés, tomada de algas, há quanto tempo isso se repete lá na represa do Salto Grande? Eu digo isso para vocês aqui, faz 13 anos que eu trabalho aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação em Campinas. 13 anos, mais de uma década. Há mais de uma década, meu camarada, é essa situação aí, ó. Há mais de uma década é essa condição de água. Ô, Salomão, mas não choveu. Mas não choveu, isso é verdade. Caiu o nível da represa e tal. Estamos no período de estiagem. Agora, a poluição com chuva ou sem chuva sempre existiu. E não houve cuidado, não houve empenho, não houve nada por parte das autoridades para resolver esse problema. Não fosse, né, as campanhas da própria organização social, dos próprios moradores, né, ambientalistas preocupados com essas regiões que eu citei, né, e que já fizeram muito por essa região, eu acho que a gente não teria mais nem essa represa, se você quer saber da verdade. Porque era lixo atrás de lixo, um negócio absurdo, absurdo.
Eu tenho dito aqui, sempre que eu falo sobre a questão da água, da crise hídrica, que acima de tudo faltou o quê? Faltou o planejamento. Mas acima disso ainda, gente, faltou respeito ao meio ambiente. Nós não respeitamos o meio ambiente como deveríamos ter respeitado. E estamos experimentando agora a falta de recursos com os quais poderemos contar. Isso porque tem rio, né, de onde a água poderia estar sendo tirada hoje, né, diante da crise hídrica e desse período de estiagem, mas rio que a gente não pode nem chegar perto por causa da poluição, por causa da falta de cuidado, porque tem metal pesado, porque tem produto químico na água. Ah, faça-me o favor. Se isso aí não servir de recado, porque vai chover. O ano que vem, pode ser que daqui a um tempo a coisa se reequilibre. Vai chover, os reservatórios podem encher novamente. Só que isso aí é um recado para a sociedade. Isso é um recado para as autoridades. E até quando, eu pergunto aqui para o senhor e para a senhora, para você que me acompanha nesse Brasil Urgente, nós vamos tratar o meio ambiente com descaso? Até quando, hein? Pode vir comigo aqui. 5 pessoas foram presas pelos homens do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Bota na conta aí mais uma do BAEP, hein? Mais uma do BAEP. Eles roubaram uma carga de pneus, tudo estava escondido em uma casa. A Fernanda Marion acompanhou tudo de perto e traz os detalhes pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Foi nessa casa, que fica no Jardim Ieda, em Campinas, que os homens do Batalhão de Ações Especiais de Polícia encontraram produtos roubados na manhã desta quinta-feira. A carga estava dentro deste caminhão. O motorista e o ajudante foram rendidos por 2 indivíduos armados enquanto faziam uma entrega na região do satélite Irizum, em Campinas. Os criminosos colocaram as vítimas dentro do baú do veículo e foram até a casa, onde descarregaram todas as mercadorias. No local, que funcionava como depósito, estavam peças e pneus de motos e bicicletas. O valor da carga pode ultrapassar os R$30 mil. Esse local era utilizado para guardar as cargas que eram roubadas e também os armamentos permaneciam neste local. E aquela carga era rapidamente distribuída. As vítimas foram liberadas e conseguiram acionar a polícia. O motorista e o ajudante reconheceram o local onde os criminosos deixaram os produtos. E ainda quando estávamos saindo do local, as próprias vítimas indicaram mais um indivíduo que estava ali próximo e também foi detido, foi preso e foi trazido para cá. 5 pessoas foram presas por associação criminosa e receptação de produtos roubados. Samira Larissa Mariano, de 20 anos, é a proprietária do local. E a polícia desconfia que ela recebia uma certa quantia em dinheiro para guardar a carga. Os 4 homens, todos com menos de 30 anos, ajudaram a descarregar as mercadorias. Para a polícia, outras pessoas devem fazer parte da quadrilha. E a gente, inclusive, peça que as pessoas denunciem através do 90 para que a Polícia Militar e o BAEP possam prender essas pessoas. De acordo com os policiais, os criminosos não planejavam as ações. A quadrilha agia quando tinha oportunidade e não escolhia os produtos que roubaria. Pelo que a gente observou e até conversando com as vítimas, até pelo que os meliantes disseram, eles eram uma quadrilha que praticava roubos diversos. Ou seja, através da oportunidade, eles praticavam roubos de carga. Tanto que no momento que eles estavam fazendo este roubo, passou uma carga de cosméticos e eles inclusive pensaram em fazer esse roubo também. Mas eles falaram, não, vamos deixar para depois. Na ação foram apreendidas 2 armas usadas para abordar as vítimas. Além de porções de crack, uma balança de precisão, dinheiro e ainda 3 celulares. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que vai dar continuidade no caso. E a Polícia Civil agora vai investigar o caso. O detalhe é o seguinte, você viu que a quadrilha, né? Quando a polícia identifica as quadrilhas, geralmente são quadrilhas que fazem de tudo, né? Elas são quadrilhas com várias vertentes e que agem em todos os sentidos, sempre de forma violenta. Ah, mas o Salomão às vezes não bota a mão na vítima. Só a pressão psicológica de você ser roubado, meu camarada. Isso já é uma agressão, já é uma violência sem tamanho. Ah, faça-me o favor, hein? E a região de Campinas, infelizmente, lidera, né, no estado de São Paulo, com as rodovias Dom Pedro, Anhanguera, Bandeirantes e com o parque tecnológico que aqui está instalado. Infelizmente, nós lideramos aí o ranking do roubo de cargas. É uma enorme preocupação, né? É um eixo de extrema preocupação, porque os bandidos
agem livremente por aqui, não por falta de empenho da polícia, mas porque a polícia prende e amanhã esses caras estão na rua. A nossa lei é muito frágil. Organização criminosa precisa ser tratada como organização criminosa. Sujeito está organizado para praticar crime. Rapaz, tem que manter o cara separado dos demais integrantes da organização na cadeia e respondendo à legislação severa, para que sirva de exemplo e a gente possa combater a impunidade. Porque senão todo dia vai ter esse tipo de coisa. A polícia militar, a polícia civil enxugando gelo e bandido solto na rua. E é isso que a gente não quer. Parabéns ao BAEP, aliás, não foi a única do BAEP, hein? Não foi a única do BAEP. Pode vir comigo aqui, porque o Felipe Pereira está ao vivo comigo para trazer mais detalhes de mais uma do BAEP e mais uma carga recuperada. É isso, Felipe Pereira? Boa tarde para você. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você. Quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região, mais um caso de roubo a cargas aqui na nossa região. Tudo começou na rodovia Fernão Dias, lá na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O motorista estava dormindo quando foi abordado por pelo menos 2 bandidos. Ele foi levado até Jarinu, foi libertado em Jarinu e depois os bandidos seguiram com o caminhão pela rodovia Dom Pedro, pegaram o anel viário Magalhães Teixeira, a rodovia Santos Dumont e pararam na rodovia dos Bandeirantes. Passaram inclusive por praça de pedágio toda, viu? Passaram muito rápido por praças de pedágio. Até que o BAEP, uma viatura do BAEP já estava sabendo dessa movimentação, fez a abordagem na altura do quilômetro 73 da Bandeirantes, lá no sentido capital, na cidade de Itupeva. E aí nessa houve troca de tiros, um dos bandidos foi morto, o outro entrou lá na mata, conseguiu fugir, ainda não foi encontrado, mas a carga foi recuperada. O valor e o que foi levado ainda não foi divulgado, viu, Rodrigo? Olha, Felipe Pereira, parece figurinha repetida de álbum, né? Aí o canil do BAEP apoiando a operação dos homens do policiamento. O detalhe é o seguinte, o que eu estou falando aqui, são várias ocorrências de roubo de carga. Só que a polícia também está esperta, hein? A polícia recebeu a informação, fez o cerco e dessa vez conseguiu localizar a carga. Agora, o criminoso parece que entrou em confronto com a polícia e se deu mal. Porque é aquela história, o policial não vai esperar tomar bala, velho. Apontou a arma pro policial, o policial tem o direito constitucional, legal de reagir, defender a si, a equipe e a sociedade. Porque um policial morto não serve para nada, né? Então é aquela história, o cidadão apontou a arma pro policial, o policial reage, porque a lei faculta a ele o direito de reagir, se defender, defender a equipe e depois defender a sociedade. Se não tiver o policial ali de pé, íntegro, para defender a sociedade, nós estamos perdidos, velho. Nós estamos perdidos. E foi o que aconteceu aí, troca de tiros, que o bandido, né, acabou empunhando uma arma, a polícia reagiu. E você quer saber de uma coisa? Menos um também. O negócio é o seguinte, ô Felipe Pereira, carga recuperada, a rodovia já foi liberada, porque o sujeito quase causou um acidente, hein? Aliás, era uma dupla na boleia do caminhão, eles sequestraram o motorista na rodovia Fernão Dias, o motorista foi abandonado na região de Jarinu. Olha só a tortura psicológica, né? A gente conversa com os motoristas de caminhão, os motoristas de caminhão relatam, né, histórias de terror pra gente. Histórias de terror pra gente. Por quê? Porque passam momentos de extrema violência nas mãos desses criminosos. O sujeito foi abandonado lá em Jarinu, a perseguição e o acompanhamento da polícia militar e deu nisso aí, olha. O sujeito ultrapassou um pedágio onde havia um bloqueio, passou em alta velocidade, aí quando viram aí os dois que não havia mais jeito, pularam da boleia do caminhão, não foi isso, Felipe Pereira? Pularam da boleia do caminhão, o caminhão chegou a andar um tempo sem alguém comandando ali o caminhão, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, um grande perigo. A sorte é que a movimentação da rodovia não era tão intensa e nenhum acidente aconteceu nesse período de perseguição aí dos policiais do BAEP com esses bandidos que estavam nesse caminhão. E o perigo ainda maior porque o tamanho da carreta também poderia ter causado um grande estrago, até mesmo se ela tombasse eventualmente sozinha, sem ninguém conduzindo. Graças a Deus, né? Nada de... Eu que uso muito a rodovia dos Bandeirantes, eu fico com uma preocupação desgraçada, viu? Parabéns aí à polícia recuperando mais uma carga. O caso está sendo investigado agora pela delegacia do município de Vinhedo, né? E eu tenho certeza aí que essas ações da polícia, tanto aquela que a gente mostrou agora do roubo de carga de pneus, né? Essa aí vão fazer com que a Polícia Civil possa ter informações para combater essas quadrilhas,
né? Quadrilhas já fizeram roubos milionários aqui na região, fizeram aquele roubo da Samsung, fizeram o roubo da Dell lá em Sumaré, e que infelizmente continuam tirando o sossego da nossa sociedade, do setor produtivo. Obrigado, Felipe Pereira, por enquanto. Felipe que volta a qualquer momento com mais aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui. Aquela história de Jundiaí, hein? O bailarino que estava desaparecido vai fazer... Aliás, faz mais de um mês, hein? Quase faz mais de um mês que o bailarino de Jundiaí desapareceu. Esse caso que o Brasil Urgente acompanhou de perto, por enquanto continua sendo um mistério. O sujeito é o seguinte: bailarino com carreira internacional, já se apresentou em diversos cruzeiros marítimos, conhecia o mundo, hein? E conheceu o mundo pela arte. Num dia ele sai de casa, diz para a família, ó, vou ali, já volto, colocou a mochila, como ele sempre fazia. Não levou documentos, não levou dinheiro, não levou nada. E simplesmente desapareceu. Um jovem que nunca deixou de fazer contato com a mãe, né, deixou uma mãe desesperada, sem um telefonema, sem uma mensagem pela internet. E por enquanto não há nenhuma pista do bailarino. Fernanda Marion vai trazer os detalhes para a gente, a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Já são 30 dias de uma angústia que parece não ter fim. O mistério do desaparecimento do bailarino Reives Anthony, de 25 anos, continua sem respostas. O jovem, que antes do sumiço morava com a mãe em Várzea Paulista, saiu de casa no dia 19 de julho e até agora não voltou. Mesmo com a repercussão do caso, a Polícia Civil trabalha com poucas pistas. A informação mais concreta que os policiais receberam foi de que Reives foi visto na companhia de um conhecido no bairro da Liberdade, em São Paulo. O caso do bailarino foi registrado em Várzea Paulista, mas foi transferido para a Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Um mês depois do sumiço, ainda não há indícios fortes do paradeiro do jovem. Uma das primeiras informações recebidas foi de que o bailarino foi visto almoçando neste restaurante popular no centro de Jundiaí, mas a pista não foi confirmada. Foram lá, né, ver se realmente era... Aí não era ele. Falaram que era parecido, mas que não era o Reives. Reives era apaixonado pelo que fazia, aprendeu o balé clássico e ainda se arriscou na arte do circo. Por meio da dança, ele traduzia em movimentos o que sentia no coração. Durante anos, o jovem se apresentou em navios de cruzeiro pela Europa. Mostrar para os outros o dom que ele tinha foi a realização de um sonho. Foi o sonho dele, a dança, né? Então ele sempre falava para mim, mãe, eu vou realizar um sonho meu. Aí eu falei, Reives, que sonho? Ele falou, eu vou ainda mostrar o meu talento fora do Brasil. E foi o que aconteceu, né? Ele ficou 6 anos no navio, né? Fazendo na Europa, conheceu 39, né? 39 países. E foi isso, ele conseguiu o que ele foi o sonho que ele sempre falou para mim. O bailarino tinha desembarcado no Brasil há poucos meses. Não teve tempo nem de desfazer as malas. A mãe prefere deixar os pertences do filho ali. Abalada, ela olha com carinho para o álbum de recordações. É nele que estão fotos e recados dos amigos, escritos especialmente para o jovem. A angústia é grande e mesmo sem qualquer resposta, a esperança continua viva. Muita esperança. É que nem ela também falou, mãe, pensamento positivo aí em Deus. Hoje, quem sabe a gente tem alguma, né? Alguma notícia, alguma coisa que abra um caminho para a gente chegar até ele. Olha, é muito triste. Se alguém tiver uma informação, procure a polícia, use o Disque Denúncia, divida informações, porque é uma família angustiada, hein? É mais de um mês já do desaparecimento do Reives, esse jovem que conheceu o mundo, hein? Por meio da sua arte, da dança, que agora segue desaparecido e que não tinha característica nenhuma, né, de alguém que deixaria a sua casa sem dar notícias. É isso que preocupa demais a família. Isso é que preocupa demais a família. Não é possível que, vendo a repercussão desse caso em todo o Brasil, né, ele não tenha tomado aí, se estivesse consciente, se estivesse livre, se estivesse sem algum problema, vendo essa repercussão, as imagens dele na televisão, não teria entrado em contato com a família. Alguma coisa aconteceu a esse jovem. Alguma coisa aconteceu a esse jovem. Pode vir comigo aqui, olha. Me dá aí as imagens do Sistema Anhanguera Bandeirantes, uma passada no trânsito, parece que tem acidente começando aí, olha,
pelo quilômetro 26 da Anhanguera, na região de São Paulo. O acesso à capital paulista tem tempo bom, boa visibilidade, motorista não enfrenta dificuldades não. Mais adiante, esse é o quilômetro 58 da Anhanguera, o trânsito já começa a ficar mais carregado, hein? O quilômetro começa a ficar mais carregado ali no acesso à cidade de Jundiaí. Esse é o 61 da Anhanguera, também com trânsito bastante carregado, acesso à Avenida Jundiaí já começa a complicar a vida do motorista, hein? O trânsito está carregado, meu camarada. No 109 da Anhanguera agora, região de Campinas, não há dificuldades, o motorista vai bem nesse trecho aí, né, entre Sumaré e Campinas. E no 13 da rodovia dos Bandeirantes, a situação também é boa, o motorista não enfrenta dificuldades. Bom, o pessoal da Autoban acho que arrancou a câmera nossa lá, viu? Eu acho que eles arrancaram a câmera. Em vez de prestar serviço, os caras arrancaram a câmera. Não é possível. Que tinha uma informação de um acidente aí no quilômetro 103, no acesso à rodovia Dom Pedro I, pela rodovia Anhanguera, né? Tinha um carro capotado ali nas imagens, mas acho que eles não querem mostrar isso, pessoal. Eles não querem mostrar, não, porque eles arrancaram a câmera. A gente ligou lá para buscar a informação, eles arrancaram a câmera. No acesso à rodovia Dom Pedro I, o trânsito lento agora por conta de um acidente. O motorista acabou perdendo o controle, o carro capotou, não é isso? E aí, meu camarada, acidente que pode... Ah, não, tá aí a imagem, ó. Tá aí a imagem. O carro já foi desvirado, o carro havia capotado ali, olha. Homens da concessionária Autoban fazendo nesse momento ali o atendimento. Mas pelo jeito é vítima leve, hein? Pelo jeito é vítima leve, não é não? É vítima leve com auxílio da concessionária lá, sem problemas para o motor. Mas o trânsito já está bem carregado nessa tarde de sexta-feira. Vem comigo aqui, olha. Gente, nós falamos sempre aqui, é tema de campanha eleitoral, né? Nesse período que a gente está vivendo, de discussão sobre as eleições, muita gente fala do déficit da Previdência, fala da questão da aposentadoria, fala dos aposentados, aí tem fator previdenciário, então é uma série de coisas que entram em discussão no período eleitoral. Só que, meu camarada, um dos ralos, né, para onde vai o dinheiro do INSS, que deveria ser usado para poder sustentar aquele trabalhador que deu sangue durante sua vida toda e agora depende da aposentadoria, um dos ralos do desperdício do dinheiro, sabe qual é? São as fraudes. Ah, tem a corrupção também, mas as fraudes, infelizmente, são uma realidade na Previdência Social. E olha só o que aconteceu aqui em Campinas hoje. Um homem foi preso pelos policiais do 13º Distrito Policial aqui de Campinas, acusado de fraudar o INSS. O que ele fazia? Ele fraudava, usava atestados falsos, atestados médicos falsos, para conseguir o auxílio-doença. Fazia 4 meses que ele estava recebendo o auxílio-doença, acho que mais de R$3.000 de auxílio-doença, quase R$4.000. Só que ele não tinha problema nenhum, segundo a denúncia que foi apresentada pela polícia. É muita cara de pau, né? Enquanto isso, tem aposentado morrendo de fome. Enquanto isso, tem gente que precisa e que não consegue o benefício e que está aí, ó, à míngua, sem cuidado nenhum. Não tem R$1 para comprar um medicamento para tratar uma doença grave. A Karina Rick é quem vai trazer os detalhes para a gente. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Tércio Murilo de Souza, de 32 anos, foi preso em flagrante quando apresentava documentos falsos para a perícia do INSS. Há 4 meses, o homem recebia R$ 3.800 de auxílio-doença. Segundo os atestados apresentados, ele tinha problemas renais e de visão e, por isso, não poderia trabalhar. Nós já vimos comprovado que tinha grande possibilidade desse atestado ser falso. E hoje, o médico que teria assinado esse atestado esteve aqui e comprovou que não é atestado lavrado por ele. É um atestado falso, inclusive impresso, e não colocou o CID, que é o Código Internacional de Doença, e várias irregularidades. Este exame, apesar de ser verdadeiro, era de uma mulher. O homem cortou o nome da paciente e apresentou no INSS como sendo dele. A polícia já tem informações de outra pessoa próxima a Tércio que também recebia benefícios, mesmo estando apta a trabalhar. As investigações continuam. Vamos fazer colheita de material gráfico para elaborar um laudo a respeito disso e identificar outras pessoas que estejam envolvidas com ele. Tércio já tinha passagem pela polícia por receptação. Ele vai ser preso por estelionato e uso de documentos falsos. E
aí, meu camarada, é aquela coisa, né? A fiscalização, infelizmente, é falha. Graças a Deus é o trabalho da polícia, o sujeito vai parar de receber esse benefício. Mas você imagina quantas pessoas realmente precisam, deixam de receber porque o dinheiro que deveria, eu repito, ser usado para auxiliar o aposentado, aquela pessoa que está doente, está precisando comprar um remédio, né? Que não tem condição de trabalhar e está em casa encostado. Esse dinheiro que deveria salvar a vida das pessoas, aliás, direito, né? Porque é um direito, é um direito. O aposentado, não é que o aposentado não faz nada, ele trabalhou uma vida toda, contribuiu, pagou pela Previdência para no fim da vida, pelo menos ter um pouco de descanso, um pouco de tranquilidade. Só que no nosso país, não. Ser aposentado significa estar, sabe o quê? É isso mesmo que você pensou aí. Tá na meleca, velho. Infelizmente, infelizmente. Porque não há respeito nenhum com o aposentado, que ganha mal pra caramba, né? Numa aposentadoria que não é reajustada da maneira como deveria ser, porque não acompanha a evolução do custo da vida do cidadão. O poder de compra do aposentado cai de forma impressionante, impressionante. Tem muito aposentado hoje que tem que continuar trabalhando para sustentar a casa, porque senão não consegue nem sobreviver, porque o que ganha dá justinho para morrer de fome. Essa é uma realidade. E o dinheiro, ó, tá aí, ó, na mão de pilantra. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Deixa eu ver o Felipe Pereira ao vivo. Me dá aí as imagens do trânsito pelas rodovias da nossa região. Agora há pouco um capotamento na altura do quilômetro 103 da rodovia Anhanguera. Esse capotamento parece de um carro de passeio no acesso à rodovia Dom Pedro I. É isso, Felipe Pereira? Pois é, Rodrigo. A ocorrência em atendimento nesse momento pelas equipes da Autoban, como a gente pôde perceber um pouquinho antes ali nas imagens, o motorista teria perdido o controle do carro e teria capotado. O veículo já foi tombado, não há informação de vítimas. A gente está vendo aí nesse momento a imagem ao vivo, mostrando justamente a remoção desse veículo bem ali na alça de acesso para a rodovia Dom Pedro. Lentidão por aproximação ali naquele trecho, de acordo com a Autoban, não há outros problemas ali especificamente naquele trecho. Só que tivemos um outro acidente na rodovia dos Bandeirantes um pouquinho mais cedo, ali na altura do quilômetro 93, 2 veículos de passeio acabaram batendo no sentido de São Paulo. Esses veículos estão no acostamento e aí acaba gerando 1 quilômetro de lentidão, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido interior, por causa da curiosidade dos motoristas. Colisão traseira sem vítimas lá na Bandeirantes, viu, Rodrigo? Ô, Ney, vem comigo aqui, porque além dos problemas na rodovia, além desses problemas na rodovia, o Felipe Pereira tem informações também de uma paralisação de ônibus. É brincadeira, né? Os caras cruzam os braços e deixam o cidadão na mão. Eles resolvem que vão cruzar os braços, que não vão fazer nada, o sindicato por trás e a população, não vou fazer aqui por ser indelicado da minha parte. Mas a população só se estrepa, meu camarada, é impressionante. Hoje o povão que precisa do transporte público enfrentou problema, porque pela manhã houve paralisação, hein, Felipe Pereira? Pois é, Rodrigo, paralisação de cerca de 1 hora ali no Terminal Central. O Terminal Central foi totalmente fechado. Nenhum ônibus poderia entrar, nenhum ônibus poderia sair. Ou a paralisação feita aí pelo Sindicato dos Rodoviários. Motivo desse protesto: a INDEC teria prometido há cerca de um mês construir um banheiro específico para os motoristas e cobradores e funcionários em geral ali do Terminal Central, porque hoje eles utilizam o mesmo banheiro dos passageiros. Uma outra reivindicação é com relação à estação de transferência Moraes Salles, ali na região da Guarda Municipal, da base da Guarda Municipal. Quem circula ali sabe, aqueles pontos são muito pequenos, a quantidade de veículos é muito grande, muitos ônibus param nos 2 pontos, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, e isso acabou gerando muitas multas às empresas e, consequentemente, aos motoristas, porque eles acabavam fechando faixas, parando em cima da faixa de pedestres, porque tinham que achar um jeito ali de embarcar e desembarcar a população. A INDEC teria prometido construir uma nova estação ali na altura da Irmã Serafina, mas isso não foi feito até agora e por isso o sindicato acabou fechando o Terminal Central por cerca de 1 hora na manhã de hoje. As imagens que nós estamos vendo aí da confusão que acabou se tornando o trânsito no centro, toda a região central, desde a Prestes Maia, até mesmo aqui da Ban, que foi usada aí como desvio pela INDEC, teve problemas na manhã de hoje, viu, Rodrigo? Ô, Felipe Pereira, agora explica uma coisa para mim. Por que os motoristas são multados ali nessa estação de transferência?
O que acontece ali, Rodrigo? São muitas linhas parando num ponto muito pequeno. São quase 30 linhas, melhor dizendo, utilizando a estação de transferência Moraes Salles. Então, o que acontece? Para um ônibus ali, aí para outro atrás, se tiver um articulado ou mesmo um biarticulado, no caso da linha do Itajaí, acaba travando todo aquele trecho ali.